A paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação nesse momento. Quero aqui refutar Rodrigo Silva, que ele é o teólogo do Adventista. Rodrigo Silva está dizendo que Jesus ele é Miguel. A doutrina dos Adventistas, ele declara claramente que Jesus é Miguel. Nós, como os evangélicos, nós não cremos que Jesus ele é Miguel. Vamos ver um vídeo de Rodrigo Silva afirmando que Jesus ele é Miguel. Apareceu várias vezes no Antigo Testamento, já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho. Porque Lúcifer não entendia. Peraí, o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. Jesus é Miguel e com isso o diabo estaria querendo tomar. Analisando essa questão, veja a posição dele. Primeiro, Lúcifer, que é o diabo, queria tomar o lugar de Jesus. E ele disse que Jesus já no céu era Miguel. Agora vamos analisar Jesus no céu, se realmente ele era Miguel. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Aqui mostra Jesus no céu, mostra Jesus que ele é o verbo, e o verbo é Deus. Jesus não era anjo, nem tampouco Miguel. Então, quando ele diz aqui que Satanás queria tomar a posição de Cristo, e ele está dizendo que Cristo aqui era Miguel, parte alguma na Bíblia nós vemos aqui que Jesus ele era Miguel no céu. Quando ele fala de Jesus vinha com a teofania de anjo, aí sim, o anjo do Senhor aparecia no Antigo Testamento, a teofania de Cristo. Mas aqui no princípio era o verbo, significa que no princípio o verbo era Deus. Quando nós vemos essa questão que o verbo era Deus, é porque no céu Jesus também não era filho. Não. A Bíblia diz que Jesus se tornou-se filho quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós cremos na questão da trindade ou triunidade, que fala da divindade de Cristo e mostra que nós cremos que existe um único Deus na divindade e a personalidade de três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na divindade, Jesus não poderia ser Miguel, um anjo, ok? Antes dele vir aqui na terra. E também na eternidade, Cristo, que já existia na eternidade, então ele jamais seria o filho. Ele se tornou-se filho quando o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então na eternidade Jesus não era filho. Na eternidade Jesus é chamado de verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então mostra que o verbo é Cristo. Aqui não está dizendo que o filho se tornou-se o verbo, não. O filho se tornou-se em carne, também não. Aqui está dizendo que que o verbo era Deus. E quem é o verbo? Cristo. Agora, na sua encarnação do verbo, aí sim se tornou filho. Quando a Bíblia disse que tu és meu filho, hoje te gerei. Então gerou o quê? O corpo. Porque o Espírito de Cristo, já na eternidade, ele já existia. E o Espírito de Cristo é Deus. Então, analisando essa questão, jamais Jesus pode ser Miguel. Miguel é um anjo. Aí eu pergunto, para você que é adventista, você adora um anjo? Um anjo pode ser adorado? Se Jesus é Miguel, então você pode adorar Miguel. Aí eu pergunto, João capítulo 14, versículo 13 e 14, Jesus diz assim: tudo que pedir em meu nome, que eu vos conceda. Então a questão é, se Jesus é Miguel, então na sua oração, já que você crê que Jesus é Miguel,
você ora pedindo a Miguel. Porque Jesus disse, tudo que pedir em meu nome, que eu vos conceda. Então, nessa questão, eu posso pedir também no nome de Miguel, já que Jesus é Miguel. E além mais, quando a Bíblia diz que no nome de Jesus nós temos autoridade para expulsar demônio, então aproveita, expulse demônio no nome de Miguel para ver se realmente esse demônio sai. Ok? Então, essa é a nossa posição. Nós não cremos que Jesus é Miguel. Amém? Jesus, ele é Deus e ele é o Verbo. Que Deus abençoe.